Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre como construir uma vida de estudo séria. Nós vamos falar sobre a jornada do conhecimento, sobre como conciliar as diferentes áreas da vida de estudos, sobre o desejo do conhecimento. Vamos falar algumas estratégias concretas dessa busca pessoal pela vida intelectual, pela vida de estudos séria. Eu espero que vocês gostem do vídeo. O meu nome é Clarice e eu falo sobre vida intelectual, vida de estudos, organização, literatura escrita, tudo isso vocês encontram aqui no canal, então não se esqueçam de se inscrever e vamos lá! Bom, primeiro, essa busca e a jornada do conhecimento. De fato, hoje a gente tem uma zetologia, que seria essa busca exacerbada, essa importância dos princípios científicos dentro da área do conhecimento. A ciência acaba ordenando a jornada intelectual. O estudo individual tem uma complexidade muito mais aprofundada quando nós falamos sobre a dificuldade de um aluno, de um estudante, que quer construir uma vida de estudo séria. Muito clara a diferença entre estudar sozinho e estudar com orientação de um professor. E a gente tem vários benefícios e desafios quando a gente fala de pessoas autodidatas que querem construir uma vida de estudos por conta própria. Como que a gente vai buscar esse conhecimento em que depende de nós? Então, a gente pode ter algumas formas de construir a vida de estudo séria. Então, a gente vai ter primeiro essa preparação da busca pelo material, da busca para começar a estudar, até o momento do estudo em si. Então, quando a gente fala sobre a busca pelo conhecimento, a gente tem que estar muito claro de que alguns autores, eles retornam sempre para os mesmos temas e muitas vezes a gente esquece o essencial. Então, a vantagem de quando você vai construir sua própria vida de estudos é que você pode construir da base, você pode ir lá e buscar aquelas informações e os materiais que você precisa para ir lá na raiz, né? Os primeiros dos primeiros. Quando a gente pega livros modernos, muitos livros que citam outros livros e são muito bons, muitas vezes a gente não lê os livros originais, então a gente está lendo o comentário do comentário do comentário. E quando nós vamos construir uma vida de estudo séria, a gente precisa buscar os livros lá na raiz. A gente pode falar um pouco aqui sobre o banquete do estudo. É um pouco uma metáfora quando a gente fala de um banquete, como de entrar numa sala de estudos. Então pensa em três tipos de pessoas que vão entrar ali na sala de estudos, né? Primeiro, a gente pode imaginar aquela pessoa que não tem ideia do que é uma vida de estudos. Por que eu vou estudar a minha vida inteira? É aquela pessoa que não tem uma motivação intelectual clara, em que ela olha para uma vida de estudos autodidata, uma vida de estudos que ela vai ter que buscar durante toda a vida e vai se perguntar: por que eu vou estudar isso aqui durante toda a minha vida se não tem um diploma no final, se não tem um certificado, se eu não consigo provar minha utilidade, se isso aqui não vai virar dinheiro? Então, a gente teria esse primeiro ponto. Segundo, né, seriam aqueles que estão um pouco na antessala, né, querem entrar na sala de estudos, querem começar uma vida de estudos, mas ainda estão inseguros, ainda não têm essa segurança, essa clareza da jornada que querem seguir. Eles têm esse desejo de começar a estudar, mas não sabem muito colocar em prática. Então, bom, assiste um vídeo aqui, lê um livro ali, mas não tem muito claro essa jornada de estudos para toda a vida. E depois tem também aqueles que entram na sala de estudos e já se sentem desorientados. São aqueles que querem realmente começar a estudar, compram diversos cursos, compram diversos materiais, mas eles se sentem desorientados, não sabem como seguir essa rotina, esse cronograma de estudos, porque é muito difícil mesmo. Quando a gente fala de construir uma vida de estudos séria, em que não tem alguém guiando, né, em que não seja um professor que está guiando, em que você comece a aprender sozinho, que você comece a buscar as coisas sozinho, a gente está falando aí de diversos caminhos que a gente pode seguir. Realmente é difícil decidir qual caminho, como definir, que materiais escolher. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para a gente conseguir chegar lá nessa sala de estudos, a gente tem que passar pelo desejo do conhecimento. Tem que ter a existência desse desejo. A gente tem que ter essa vontade, esse amor por buscar o estudo. Será que esse desejo pelo conhecimento está presente em nós? Será que a gente tem esse desejo pelo conhecimento? Tem uma citação de Aristóteles que diz assim: todos os homens, por natureza, tendem ao conhecimento. De certa forma, todos nós queremos entender como o mundo funciona, nós queremos entender os porquês, a gente tem uma tendência ao conhecimento, mas não basta essa tendência, é preciso querer, é preciso desejo pela vida de estudos, é preciso buscar essa vida de estudos. Qual é a definição desse saber? O saber como a posse
intelectual da verdade das coisas. Então a gente vai estar falando sobre a fome intelectual. Fome de quê? O desafio de encontrar a receita para saciar essa fome. Então a gente tem que encontrar qual a receita, qual o caminho, quais os conhecimentos que eu quero buscar que vão saciar esse desejo de aprender que eu tenho. O que eu tô tendo fome de quê? E se a gente sabe se questionar isso, a gente está dando cada vez mais passos rumo àquela sala de estudos, em que a gente vai englobar tudo aquilo ali. A carência de conhecimento vai moldar a nossa busca. Então, se nós temos essa carência, esse desejo, é isso que vai alimentar o fogo ali, a lenha, para que a gente queira continuar estudando. É muito importante aqui que você veja que o conhecimento funciona como uma ferramenta para viver. A gente vai usar o conhecimento como essa lenha que nos ajuda a criar o fogo das virtudes, o fogo da prudência, o fogo para decidirmos e agirmos melhor, o fogo para entendermos o nosso entorno e esse conhecimento que vai dar uma visão, uma perspectiva da realidade em que vivemos. É a alegria de se perceber a diferença entre o que é um objeto, o que é uma ideia e saber explicar o que a gente vê. Essa é a grandeza de uma vida de estudo sério. Julián Marías é um autor que eu gosto muito, alguns livros são até fáceis de ler e trazem reflexões profundíssimas, né? Como O Mapa do Mundo Pessoal, fica aqui a indicação, e também A Felicidade Humana, são dois livros maravilhosos. Julián Marías tem uma visão futurista do homem ali, uma dimensão futurista do homem, em que ele busca o conhecimento presente para moldar quem ele quer chegar a ser e o que ele quer que o mundo seja. Então, é uma qualidade que se nós temos essa pessoa com um âmbito futuriço, né, o ser humano está sempre tendendo para o que ele pode chegar a ser, ao que ele pode chegar a entender, isso nos diferencia dos animais. E a vida de estudo séria é essa diferenciação de que nós temos dos animais também. A gente está querendo desenvolver um conhecimento do ser, um conhecimento de entender o que há por trás das coisas. Isso é muito bonito. A gente pode conversar aqui um pouco sobre uma dúvida que sempre aparece, né? Se eu quero estudar sozinho e eu tenho diversos temas para estudar, como eu vou conciliar, né, os diferentes interesses na vida de estudos? Porque eu acho que todos nós nos deparamos com um desafio que é decidir o que eu mais preciso estudar. E se eu vejo o desejo de estudar tantas coisas, como que eu vou escolher o que eu vou estudar? Além do mais, eu garanto que muitos que estão aqui, né, assim como eu, não tem tanto tempo assim disponível para estudar. A gente está falando de poucos minutos diários, alguns vão ter 1, 2 horas, né, para conciliar com as tarefas da família, com os deveres de Estado, com o trabalho. Então, tudo isso a gente tem que ter claro que se nós temos poucos minutos, nós precisamos aprender a conciliar os diversos interesses na vida de estudo. Então, qual que é o primeiro ponto sobre isso? A unidade. A unidade da vida de estudos é fundamental. Não adianta a gente atirar para todos os lados, em que a gente dá um passinho em cada caminho e não vai chegar a lugar nenhum, certo? Então, se a gente quer conciliar os diversos estudos de temas muito variados, e às vezes você quer estudar sobre a educação dos filhos, se você é mãe, se você é pai, às vezes você quer estudar um tema da sua profissão, mas você também quer estudar um pouco de filosofia, um pouco de humanidades, quer se aproximar da literatura. Então, tudo isso é uma gama de estudos que a gente vai ter que aprender a conciliar esses diversos interesses. Pode ser desafiador, mas é possível. E principalmente se a gente tem uma ordem e se a gente aprende que criar uma vida de estudo séria é também ordenar esses diversos estudos para que todos sejam possível conciliar sem nos dispersarmos demais. Integrar esses diferentes interesses é fundamental para que tenhamos uma harmonia na nossa vida de estudos. Primeiro, né, uma primeira orientação é agrupar por tema central. Então, o que você vai fazer? Uma estratégia eficiente, escolher um tema central que sirva de pano de fundo para os seus estudos, então, para você explorar esses diversos interesses. E aí você vai integrando esses diversos interesses dentro do seu plano de estudos. Porque isso é muito importante. Porque se você tem um foco central, um objetivo, fica muito mais claro o caminho que você tem que seguir. Fica muito mais evidente. Então é claro que se você for agrupar por temas centrais, eu tenho muito claro que eu vou estudar a educação dos filhos. Eu sou mãe, eu gostaria de aprender mais sobre a educação dos filhos. Isso tem que estar presente no meu plano de estudo. Educação dos filhos pode ser algo muito genérico. Eu preciso de um tema central, mas eu preciso focar ainda mais. Então, hoje faz muito sentido que eu estude os hábitos e as rotinas e tudo que é da educação dos filhos de 0 a 6 anos, por exemplo, que é essa primeira fase, a primeira infância. Já que eu só tenho um filho e ele é um bebê. Então, faz sentido que eu foque naquilo que mais
interessa naquele momento. O mesmo vale para a literatura, para a área profissional e para os diversos temas de estudo que você tem interesse em estudar. Seguimos então para a importância de integrar as diversas áreas, decidir o tema central e em seguida agrupar e identificar os temas comuns. Então é importante que a gente se aprofunde em temas centrais, universais, que vão ser a raiz de todos os outros estudos, como por exemplo, a ética, a liberdade, a moral, a maternidade. Tudo isso vai orientar a nossa vida de estudos. E a gente pode explorar isso de diversas formas. Em seguida, a gente vai precisar entender como esses estudos se conectam. Então, como que eu estudar a moral, como a literatura vai se conectar, por exemplo, com esse estudo da educação dos filhos, ou como a literatura interage com o meu trabalho profissional. Então a gente está falando aqui de diversas conversas que o estudo vai caminhar. Então se a gente tem diversos interesses, é bom que todos estejam concorrendo para essa unidade, já que a gente é uma pessoa só. Vou pontuar aqui algumas estratégias concretas, mas é claro, isso aqui valeria um curso só sobre aprender a estudar, né? E eu vou deixar aí na descrição o link do meu curso Aprender a Estudar, que eu aprofundo, principalmente na questão da preguiça, da constância, de como organizar os estudos, como prestar atenção em aulas e como aproveitar melhor das aulas dos livros. Aqui eu vou dar um panorama geral quais são essas estratégias concretas para quem quer ter uma vida de estudos eficaz e que consiga conciliar todos esses interesses. Então, primeiro, né, o planejamento e a organização, isso é óbvio, a gente precisa saber ordenar, ter um cronograma de estudos, eu já falei isso antes. A importância de se definir datas. Assim como se a gente tivesse um professor que iria dar datas para uma leitura, dar datas para um determinado estudo, nós precisamos fazer isso conosco mesmo. Se a gente quer aprender a ser também um autodidata, estudar por conta própria esses temas, a gente precisa buscar essa organização. Estabelecer prioridades. É óbvio que alguns estudos vão ser mais importantes do que outros em determinadas épocas da sua vida. Às vezes você vai precisar focar e dedicar mais tempo para uma coisa do que para outra. Isso tem que ficar muito claro. Sentar e pensar, listar tudo que eu quero estudar. Listou. Quero estudar a educação dos filhos, não sei, mais sobre maternidade, quero estudar sobre moral, quero estudar sobre filosofia, quero estudar sobre literatura, quero estudar sobre computação, quero estudar matemática. Listar, todos os temas centrais e daí ordenar por prioridade, entender o que faz sentido para mim agora. O que é o mais importante? E mais, o que é a base? O que eu preciso estudar mais, pois vai contribuir com todos os meus outros estudos e até mesmo com a minha realização pessoal. Pois se a gente foca nessa realização, se a gente foca nessa nossa capacidade de unificar todos os estudos, a gente vai ver que quando a gente estuda, por exemplo, sobre a felicidade humana, do Rolando Marias que eu citei, a gente vai conseguir integrar todas as outras áreas da nossa vida. A gente vai entender por que melhorar nisso aqui no trabalho profissional, por exemplo. Então, esse é o objetivo, de que os nossos diversos interesses se unam ali e concorram para o mesmo fim. É importante também que você varie os métodos. É claro que a forma como você vai estudar um determinado tema não é igual você vai estudar outro. Por isso que o tempo dedicado, por exemplo, para eu estudar computação e a forma como eu estudo é completamente diferente da forma como eu estudo um tema de humanidades, como uma literatura. Se atentar para cada tipo de estudo e matéria, você vai precisar de um determinado tempo, um determinado cronograma e um determinado método. É muito óbvio que se a gente quer desenvolver o estudo por conta própria, uma vida de estudo séria, a gente precisa ter uma rotina clara de estudos. Porque se a gente estivesse indo, por exemplo, para uma graduação, uma pós-graduação, a gente ia ter um horário para cada matéria ali, a gente ia ter prazos, a gente ia ter exigências, a gente ia ter trabalhos para entregar. E por que não ordenar também a nossa vida de estudos pessoal, autodidata ali, né? Por que não fazer essa ordenação também com uma rotina clara? Então eu recomendo dar alguns exemplos aqui de rotinas e eu vou falar um pouco mais sobre cronogramas, organização, como usar aplicativos para ajudar, como usar agenda, mas aqui o foco é que você tenha essa rotina semanal, diária, que você defina horários específicos para o estudo e não só, você não vai colocar na sua agenda lá, estudo, mas você vai colocar de forma clara o que você vai estudar naquele horário. Você não pode ser muito genérico, você tem que ser muito claro para o que você vai estudar. Então, por exemplo, né? Se você rende melhor pela manhã, geralmente é um momento que a gente está com a cabeça mais fresca, mais disposto para estudar,
coloca ali um horário pela manhã, às vezes na segunda, na quarta e na sexta você vai estudar um determinado tema, na terça e na quinta você vai estudar outro, você vai deixar isso claro, você vai colocar lá na sua organização também. O que você vai estudar em cada um desses horários? Então, mês de abril, na segunda, quarta e sexta eu vou ler o livro tal, vou fazer anotações e vou buscar referências sobre um determinado tema X. Isso é uma organização concreta, eficaz, que você vai criar uma rotina de estudos e você vai conseguir aprender por conta própria. É muito óbvio também que, criando essa rotina de estudos, nós precisamos aprender também a viver com uma flexibilidade. Por quê? Porque é muito óbvio que a gente tem outros compromissos, a gente tem outras demandas, a nossa vida é cheia de pratos para equilibrar. Então é óbvio que você tem filhos, por exemplo, você precisa dar atenção para eles, você precisa de tempo em família, pode ser que os horários tenham que ser flexíveis e a gente tem que saber adaptar também esse cronograma para que ele seja claro, eficaz. E essa adaptação do seu cronograma esteja pronto para adaptar se necessário. Eu gosto muito de colocar na minha agenda horários também de estudo que são backups, assim, é um fallback. Se tudo der errado, ele cai ali. Então, assim, se eu não conseguir estudar um determinado dia, se no final da semana ficou faltando um tema, se um determinado horário eu tive, enfim, um imprevisto, né? Eu tive que cuidar mais do meu filho, eu tive que sair para resolver um problema, eu vou ter ali no final da semana um horáriozinho que é para recuperar esse estudo perdido e também ter essa ideia de que a gente precisa de saber se adaptar de acordo com as circunstâncias pessoais. A vida intelectual é essa busca pessoal, é uma jornada em que a gente vai ter que colocar a gasolina ali, porque ela é para a vida inteira. E se nós queremos buscar esse estudo, a gente não vai buscar para concluir. Não é daqui 5 anos está tudo resolvido, ou menos, né? Daqui 1 ano eu tô sabendo. Não, é um estudo para a vida inteira. Então, se a gente tem essa noção, a gente consegue se adaptar de forma mais tranquila, ter mais flexibilidade, sabendo que o estudo vai sempre continuar. E esses temas sempre tem mais para nós aprendermos. A gente precisa ver esse banquete da sabedoria, né? Que é essa busca do amor e da verdade como elementos centrais do nosso estudo. E tudo volta para essa raiz. Então, qualquer tema que a gente estude vai voltar para essa raiz da sabedoria, para a verdade de V maiúsculo, para essa noção que nós queremos ter de uma vida com sentido. E o estudo tem que dar esse tom e esse sentido para a nossa vida. A motivação para estudar sozinho, para ordenar os diferentes estudos, para ordenar os nossos interesses, tem que estar voltado para um objetivo central. E melhor será, se o nosso objetivo central for o amor, a verdade, a beleza, que isso orienta a nossa vida em diversos aspectos. Então isso é o que nos anima e nos eleva a alma. É muito importante que no estudo pessoal a gente saia desse formalismo, dessa estrutura rígida e se abra ao conhecimento de uma forma leve. Quando a gente busca estudar por conta própria, a gente tem a liberdade de começar um livro e falar, caramba, não era isso que eu precisava, e começar outro. Ou começar um livro, ver uma referência, mudar, ir para essa referência, ter essa liberdade de adesão, essa liberdade de ir colhendo a sabedoria na medida em que a fome vai aparecendo e os desejos e os interesses. Então, às vezes, a gente não imaginava estudar uma determinada coisa, e enquanto a gente estudava outra, a gente fala, caramba, sobre isso aqui eu não sei, então eu quero ir lá e buscar mais sobre isso aqui. A gente tem que buscar reacender essa chama que nos coloca diante desse desejo de sabedoria e buscar com muita tranquilidade que a gente vai conseguir ordenar esses diversos interesses e não ter pressa. Eu sempre digo isso, a verdadeira vida de estudos exige paciência. Paciência porque nós acabamos de começar, paciência porque vão levar anos, a vida inteira, para nós estudarmos e que a gente tem que aproveitar o caminho, não é para chegar num fim útil, mas a gente aproveitar o caminho dessa busca pela vida de estudos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo, em que a gente vai continuar falando sobre vida de estudos, vida intelectual. Vocês já conhecem o canal. Não se esqueçam de se inscrever e comentar o que vocês estão achando, pois ajuda muito, muito a continuar por aqui. É isso, gente, e até a próxima.